Mateus 26, versículo 36, a partir do versículo 36. Aqui o Senhor Jesus havia chegado da ceia, ele havia participado da Páscoa com os discípulos e depois se dirigiu a esse local. E diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Toda vez não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então nem uma hora pudeste velar comigo? Eita, meu Deus! Esse detalhe que ele fala assim, tinham 3 com ele, mas ele fala Pedro. E eu me lembro de uma parte que ele fala, conversando com Pedro, ele fala: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então ali está claro que tudo começaria a partir de Pedro, né? E justamente quando houve o batismo com o Espírito Santo lá no cenáculo, foi Pedro que empregou as multidões e naquele dia 3.000 pessoas se converteram. Então foi ali que começou a igreja primitiva. A igreja primitiva não começou quando Jesus estava com eles, começou quando Jesus já não havia mais, não estava mais com eles. Então começou-se ali. E aí ele fala: Pedro, nenhuma hora você pôde vigiar comigo. Então vamos pensar que ele está se referindo à igreja. Igreja, nenhuma hora vocês conseguem vigiar comigo? Enfim. E indo a segunda vez, orou dizendo: Pai, se este cálice não pode passar de mim, sim, eu o beberei, faça-se a tua vontade. Voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos de pecadores. Então vamos pegar isso aqui e trazer para hoje, nossa vida de hoje. Imagina Jesus falando para você assim: você não consegue orar nenhuma hora, digamos assim, uns minutos, alguns momentos. Às vezes assim, eu tiro por mim, né? Eu olho para mim primeiro. Quantas vezes eu tenho dificuldade de orar meia-noite, né? E tem uma parte que ele fala aqui que a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? Então, quantas vezes a gente se pega adormecendo? A gente não consegue orar por uns momentos da noite, né? A gente não consegue ficar acordado ali naquele momento ou, digamos, despertar naquele momento para a oração. Então, Jesus ele se refere à igreja agora, digamos assim, né? Que nós temos dado muito ouvido à nossa carne, muita atenção, e a gente não consegue separar muitas das vezes alguns minutos para orar, para ler um versículo. Enfim, eu queria chamar a atenção de vocês para isso, né? Eu sei que orar meia-noite não é tão difícil, ou melhor, não é tão fácil como orar meio-dia, mas Jesus disse, aliás,
Os discípulos sempre falam, se você for olhar aqui na Bíblia, há partes na Bíblia em que diz assim, que já é chegada a hora. É ou não é? Já é chegada a hora. Já é meia-noite. Diz lá na parábola das virgens que o noivo chegou à meia-noite. Entenderam? Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Vamos pensar se a gente está deixando de orar, deixando de vigiar mais e observar se a gente não tem deixado de orar meia-noite também. Separar aquele momento ali, mesmo que assim não seja tão fácil. Amém? Então hoje você vai orar, sua oração da meia-noite. Eu não vou orar hoje. Então fica aqui essa palavra, tá bom? Deus abençoe a todos.